Bom, hoje a gente vai falar sobre a morte encefálica, do protocolo de morte encefálica. Temos falar sobre as pré-condições para você começar a abrir o protocolo e depois falar do protocolo em si. E quando o paciente ele morre, depois de ter o protocolo de morte encefálica aberto, a chance dele doar muito mais órgãos comparado com a morte pós-PCR é maior, né? Mais órgãos viáveis quando é o protocolo de morte encefálica quando comparado à morte pós-PCR. A taxa de recusa familiar é alta e as pré-condições para a abertura do protocolo são a evidência de uma grave e irreversível lesão no exame de imagem do crânio e a exclusão de causas reversíveis e o paciente está em coma profundo, com Glasgow 3, sem ventilação espontânea. Ter lesão no tronco encefálico, um AVE, ou hipertensão intracraniana com lesão cerebral difusa, com edema cerebral difuso, tumor, abscesso, etc. Seriam aqui lesões mostradas no exame de imagem do crânio. Alguns exemplos. O exame pode ser tanto tomografia como ressonância e tem que ter a imagem. Um passo básico é você ter uma imagem de crânio que mostre uma lesão que seja a causa ali da morte encefálica. E aqui alguns exemplos. Você tem que fazer algumas exclusões, você tem que excluir algumas condições. A primeira coisa que tem que excluir é a hipotermia. Tem que excluir a hipotermia, tem que ter uma temperatura maior do que 35,5. Tem que excluir a hipoxemia, tem que ter uma saturação maior que 94, com ou sem O2 suplementar. Tem que excluir hipotensão, tem que ter uma PAM maior do que 65, uma pressão sistólica maior do que 100. Não pode ter distúrbios metabólicos, distúrbios eletrolíticos que possam justificar esse coma. Não podem ter distúrbios metabólicas, eletrolíticas ou endocrinológicas graves que justifiquem o coma. E não pode estar usando medicação que deprima o sistema nervoso central, como hipnóticos, sedativos, etc. O paciente tem que ficar sem sedação por 24 horas no geral, tá? Dependendo do sedativo, esse tempo pode ser menor. Por exemplo, o propofol pode ser de 10 horas, fentanil, midazolam de 10 horas. O paciente tem que estar em coma, um Glasgow 3. Não pode ter ventilação espontânea. Não pode ter nada no PSV. O paciente tem que estar em PCV totalmente programado. Não pode ter nenhum tipo de ventilação espontânea. Movimentos involuntários esporádicos por reflexo medular, como o reflexo de Lázaro, podem ocorrer, tá? Então, lesões reflexos medulares podem acontecer. O reflexo de Lázaro em si é um reflexo que é precipitado por uma flexão do pescoço, que é induzido pela acidose respiratória. E não pode ocorrer durante o estímulo álgico. Então, o reflexo não pode ocorrer durante o estímulo álgico. E esse reflexo não impede a abertura do protocolo. O ideal é você desconectar o paciente da ventilação mecânica e fazer a inspeção do tórax para ver se tem algum movimento em 1 minuto. Você tira ele da ventilação e fica 1 minuto observando ver se tem alguma ventilação espontânea. O tempo de internação mínimo é de 6 horas ou de 24 horas em situações de pós-PCR para você abrir o protocolo, tá? Então, tempo de internação de 6 horas ou 24 horas se tiver PCR. E o protocolo em si é baseado no primeiro passo, que é um exame clínico. Segundo passo é o teste da apneia. Terceiro passo é um segundo exame clínico, 1 hora após o primeiro exame clínico, por médicos diferentes, e um deles tem que ser um especialista, seja ele um neurologista, um neurocirurgião, um intensivista ou um emergencista. Não pode membros da equipe de transplante fazer o protocolo e o neurologista, neurocirurgião que faça, tá? E o exame clínico, o que a gente faz é avaliar coma e avaliação de 5 reflexos de tronco, que é o reflexo fotomotor,
Na morte encefálica a gente tem ausência, pupila fica midriática fixa ou médio fixa, né, botando a luzinha lá na pupila e ver se ela tem reação à luz. Não vai ter. Reflexo córneo palpebral, onde você estimula a córnea botando uma gazezinha umedecida, ver se o paciente tem reflexo de piscar o olho. Óculo cefálico, que é o olho de boneca, onde o olho mexe junto com a cabeça quando está em morte cefálica. Ele não tem um movimento de fixação ocular e o olho se movimenta junto com a cabeça. E o vestíbulo calórico. Na morte cefálica a gente tem ausência de qualquer movimento ocular durante 1 minuto, após a injeção de 50 ml de soro gelado no conduto auditivo. Quando a gente injeta soro gelado, a tendência do olho é se distanciar do conduto auditivo. Para cessar esse reflexo, a membrana timpânica tem que estar íntegra, o conduto auditivo tem que estar pérvio e o intervalo para avaliação do ouvido contralateral é de 5 minutos. Então faz um lado, 5 minutos depois faz o outro lado. Reflexo de tosse, você pode estimular aspirando o tubo ou fazendo pequenos movimentos no tubo, e o teste de apneia. Quando a lesão atinge o centro respiratório, o bulbo, como ocorre na morte cefálica, o reflexo de respiração se torna ausente. E o teste de apneia é a indução da hipercapnia, que pode acabar descompensando a clínica e a hemodinâmica do doente. Por isso tem que ser realizado o teste da apneia e o paciente tem que estar monitorizado com muitos parâmetros. Tem que estar normotenso, tem que estar estável, né? Normotenso, euvolêmico e normotérmico, que são até pré-condições para o protocolo estar aberto. E aí é necessário que façamos um ajuste ventilatório, conforme a demanda, para uma PCO2 inicial entre 40 e 45, evitando a PCO2 final muito baixa, sem conseguir alcançar a PCO2 final exigida. E no teste de apneia, após todas essas condições serem estabelecidas, devemos hiperoxigenar o paciente com FO2 a 100% por 10 minutos, garantindo que toda a hemoglobina se torne saturada com oxigênio, diminuindo o risco de hipóxia durante o teste de apneia. Então, a gente começa o teste, desconecta o paciente da ventilação mecânica, insere uma cânula de O2 na carina a 6 litros por minuto e observa se vai ter alguma evidência de incursão respiratória espontânea por 10 minutos. É compatível com a morte cefálica quando você tem ausência de qualquer incursão respiratória espontânea e tem uma gasometria arterial final com a PaCO2 de 55. Então, um teste difícil de fazer. Tira o paciente, tem que deixar o paciente 10 minutos fora, com a cânula de oxigênio na carina por 6 litros por minuto, e você tem que não ver nenhuma resposta respiratória por 10 minutos, e no final a PCO2 de 55. Se não houver incursão respiratória espontânea, e a PCO2 for menor que 55, menor ou igual a 55, o resultado é inconclusivo. O teste deve ser repetido assim que possível, quando o paciente tiver estabilidade para isso. Então é bem complicado. E se durante o teste o paciente apresentar instabilidade, com desaturação e hipotensão e bradicardia, o teste é encerrado. Reconectando o paciente da ventilação mecânica, deve ser coletada a gasometria de novo, e se o PCO2 for maior do que 55, o teste é positivo para a morte cefálica, e se o PCO2 for menor ou igual a 55, é inconclusivo. Tá? Então tem esse outro saída do protocolo, dando positividade para ele, se o paciente não aguentar o teste e tiver uma PCO2 maior do que 55. Paciente com SDRA, ou doença que não consegue ficar muito tempo fora da ventilação mecânica, com SARA ou alguma lesão pulmonar, pode acoplar ele no CPAP. É uma situação aqui mais específica. E exame complementar confirmatório é uma outra etapa do teste, fazer o exame complementar confirmatório, que deve demonstrar a ausência de atividade elétrica ou perfusão cerebral. É mais um passo que garante segurança no diagnóstico de morte encefálica. E os exames que a gente pode fazer são o EEG, que é o mais usado, que mostra ali uma atividade isoelétrica,
Pode fazer o exame de Doppler, mostrando que não tem perfusão cerebral, um Doppler transcraniano, tendo cuidado ali na craniectomia descompressiva, que pode dar uma falsidade no exame. E se o primeiro exame for inconclusivo, ele pode ser repetido em 24 a 48 horas. Outras opções são a arteriografia e a cintilografia, são os 2 exames que a gente pode fazer. E a conclusão do protocolo: com o protocolo da morte cefálica concluído, devemos comunicar à família sobre o óbito, assinar a declaração de óbito, entrevistar a família sobre a doação de órgãos, e essa entrevista pode ocorrer anteriormente, desde a abertura do protocolo. Caso o paciente tenha sido avaliado pela central de transplante do estado e haja contraindicação para a doação de órgãos, o suporte de vida deve ser suspenso. Se não, deve ser continuado até a captação dos órgãos. Que é você manter ali o paciente, se o protocolo der positivo, manter ele viável. Manter o paciente estável é você corrigir distúrbios eletrolíticos e distúrbios ácido-básicos e manter os órgãos vivos, mantendo a temperatura entre 36 e 37,5 com manta aquecida, manter uma PAM entre 65 e 95 com hidratação, vasopressor, vasodilatador, né, se caso for hipertensão. E lembrando que o paciente com morte encefálica ele vai ter a tempestade autonômica e vai ter vasoplegia grave, um paciente que é difícil de manejar. Suporte ventilatório: a gente deve proteger o pulmão, fazer a ventilação protetora, mantendo um pH maior ou igual a 7,2, uma PCO2 entre 35 e 45, um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, a pressão de pico menor do que 35, uma pressão de platô menor do que 30 e um drive pressure de 15 cm de água para baixo. Pode manter tanto em VCV quanto em PCV. Para a correção de distúrbios endócrino-metabólicos, tem que tomar cuidado com o ADH, um hormônio antidiurético. O paciente com morte cefálica ele pode fazer diabetes insípidos, apresentando poliúria e hipertermia e hipostenúria. E a gente pode precisar repor esse hormônio. Pode fazer também hipotiroidismo, insuficiência adrenal e distúrbios da glicose. Então, podendo precisar também de hormônio tireoide, cortisol e insulina. O suporte metabólico: o paciente fica em dieta interal mantida, melhorando a reserva de glicogênio hepático, com o objetivo de 30 quilocalorias por quilo. Vamos suspender a dieta interal se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica grave com choque refratário. Tem que fazer HGT de 6 em 6 horas ou em 1 em 1 hora se tiver com insulina regular endovenosa, em bomba de infusão. E o suporte hematológico: pode ser necessário transfusão de concentrado de hemácias, se a hemoglobina for menor do que 7, 1 a 2 unidades, ou se tiver hemoglobina maior do que 10, o paciente for de transplante cardíaco. Pode fazer um precipitado, plaqueta ou plasma, dependendo ali das condições do doente. Bom, e é isso aí.